Olá, bom dia! Bom dia! Bombeiros capixabas que trabalharam na tragédia de Brumadinho recebem homenagens. A maioria dos militares enviados a Minas Gerais estava de férias quando recebeu a convocação para ajudar no resgate às vítimas do rompimento da barragem. Policial civil acompanhado do filho é surpreendido por criminoso, reage a assalto e mata o bandido em Jacaraípe, na Serra. E a semana começou com trânsito complicado em Camburi, Vitória. O motorista teria perdido o controle da direção depois de ser fechado por outro veículo. O carro capotou. Ladrão invade farmácia, mostra a arma e ameaça funcionários e clientes que esperavam atendimento no caixa. Casos de dengue preocupam moradores do bairro Boa Sorte, em Cariacica. E o problema vem do lixo espalhado pelas ruas. É hora de mudar esse cenário, comunidade. O TN mostra já já. E se ligue nas ofertas de emprego do dia. Abra a geladeira e se alimente do saber. A Geloteca é uma iniciativa de um advogado. Ele ama ler e escolheu um parque para atrair a atenção dos leitores, principalmente as crianças. Que bacana, né? O TN te mostra em instantes. É daqui a pouquinho, não perde não. Dentro de campo, o clássico Desportivo e Rio Branco foi morno, terminou no 0-0. Mas lá fora, antes da partida, o clima esquentou. As torcidas se envolveram num grande tumulto com xingamentos e agressões. A polícia precisou intervir na situação. Horas antes do jogo em que Louco Abreu iria participar do clássico do Capixabão, as torcidas do Rio Branco e Desportiva protagonizaram um grande tumulto. Moradores dos prédios vizinhos presenciaram tudo, como o cantor Dinei. Foi muito tumulto, viu? Nossa, foi bonito não, hein? Muita gente assustou-se. Bastante gente, garrafada, comendo solto, e quando começou ali no cantinho ali, aí deu aglomeração, rapidamente a polícia chegou. E a confusão teria começado por uma agressão entre os torcedores dos times rivais. Tem uns que é meio nervoso, não aguenta zoação, né? Aí o pau começa solto. O cara tacou a garrafa, pegou na cabeça do cara e deu aquele tumulto todinho. O tumulto só acabou quando a cavalaria da Polícia Militar interferiu. Houve correria e chinelos ficaram para trás. Todo o tumulto que vocês viram aqui aconteceu nos arredores do estádio Kleber Andrade e um pouco antes da bilheteria do estádio abrir. Quando a polícia chega, os torcedores acabam se dispersando. E aí as duas torcidas se dividiram. A torcida da Desportiva foi embora aqui pela esquerda. Já a torcida do Rio Branco foi pela direita. E elas não voltaram mais a se encontrar. O jogo contou com aproximadamente 5.000 torcedores e aconteceu sem tumulto. A confusão deixou os moradores ali ao redor assustados, já que isso nunca tinha acontecido antes. Olha, a polícia conseguiu conter os ânimos, mas de qualquer forma é triste ver cenas como esta, né? O clássico atraiu um bom público para o Kleber Andrade no último sábado. Às torcidas cabe o papel de cobrar e incentivar os times, além de dar o bom exemplo dentro e fora do estádio. Briga acaba com a festa. Nenhum dos envolvidos na confusão quis registrar a ocorrência na delegacia. Farmácia assaltada na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. O ladrão chega ao local de moto. Ele entra no estabelecimento enquanto o comparsa espera do lado de fora. O bandido mostra que está armado e ameaça funcionários e a cliente que esperava atendimento no caixa. Rapidamente, as atendentes recolhem todo o dinheiro das gavetas, colocam em sacolas e entregam ao criminoso. Ele recolhe tudo e foge com a ajuda de outro ladrão. A farmácia não informou quanto foi levado. Um dos acusados de envolvimento no assassinato do advogado Marcelo Denadai vai a júri popular. O julgamento do ex-PM Dalberto Antunes da Cunha acontece 16 anos após o homicídio. Dalberto é apontado como executor. Ele deu 3 tiros na vítima quando ela voltava de uma caminhada.
O mandante do crime, Sebastião Souza Pagotto, foi condenado em 2012 a 17 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A morte foi motivada por irregularidades investigadas por Denadai nos contratos da empresa de limpeza de Sebastião Pagotto. Esse é um caso que ganhou muita repercussão e envolveu outros assassinatos. Pelo menos 5 testemunhas foram mortas ao longo dos anos. Agora o TN fala da prisão de um suspeito de ameaçar e exigir fotos íntimas de uma criança de apenas 11 anos de idade, Luciano. Que absurdo, né, Isabela? A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente agora é a repórter Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Quais são suas informações, por favor? Boa tarde a todos, a você que nos acompanha no Tribuna Notícias. Vou pedir ao Celso aí para colocar na imagem a foto do Lindomar Erivelto Fernandes. Esse daí que aparece, de 39 anos, ele foi preso em Nova Lima, Belo Horizonte, na região de BH, durante uma operação, como vocês já disseram, de cumprimento de mandado de prisão, executada pela Polícia de Minas Gerais, mas em parceria com a Polícia do Espírito Santo. Por quê? A vítima do Lindomar era uma criança de 11 anos aqui do Espírito Santo, capixaba. Para a gente entender melhor essa história, a gente volta em 2015, quando esse caso chegou à polícia. O Lindomar, ele age da seguinte forma, né? Agia da seguinte maneira. Ele criava um perfil fake com a foto e as informações da vítima. Depois ia até o perfil verdadeiro desta vítima e exigia dela fotos ou vídeos pornográficos. Caso contrário, ele criava histórias graves relacionando a vítima e espalhava tudo na internet. Para a gente entender melhor essa história, a gente vai conversar aqui com o delegado Breno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Um caso, né, doutor? A gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo. Mais um terrível caso envolvendo crianças e internet e pedofilia. Boa tarde. Boa tarde a todos em casa. Infelizmente, mais um caso que estava ocorrendo contra uma criança, de uma forma vil. Como você disse, essa pessoa se utilizava de um perfil falso da criança, criava factoides. Por exemplo, se você não fornecer para mim uma foto íntima, um vídeo, eu vou inventar uma história sua. Como o exemplo aqui é que você estaria mantendo relações sexuais com seu próprio pai. A vítima, constrangida, ameaçada, enviava fotos para esse criminoso. Ele, não satisfeito nesse perfil falso que criava da vítima, publicava na rede social essa foto de forma pública para que todas as pessoas tivessem acesso. Ou seja, não bastava afetar o psicológico da vítima a partir das ameaças, mas também expunha, né, as fotos e os vídeos para que terceiros tivessem acesso. A vítima anteriormente chegou a bloquear esse rapaz no Facebook. Ele, não satisfeito naquela ânsia de obter os vídeos e as imagens, ele solicitou a avó da vítima para que a menor fornecesse essas fotos e esses vídeos sob pena de divulgar isso na rede social. De fato, ao final de tudo isso, ele conseguiu esse material e divulgou ainda a foto dessa menina? Sim, divulgou de forma lamentável esse tipo de material. Ou seja, além do abalo psicológico concreto na menina, abalou também perante todas as pessoas que tiveram acesso a essas fotos, essas imagens. E às vezes, como uma rede social tem uma abrangência nacional, muitas vezes internacional, o abalo psicológico é muito grande em relação a essas pessoas que às vezes, em muitos casos, precisam de um acompanhamento até psicológico. A internet não tem limite, né, doutor? É um universo assim sem controle, né? Agora, uma coisa que chama a atenção nas informações que o delegado trouxe pra gente, olha só, contra o Lindomar constam 21 processos civis e criminais, alguns por pedofilia. Em 2013, ele foi preso durante uma operação da Polícia Federal e ele ganhou a liberdade, foi cumprir pena com aquela tornozeleira eletrônica em casa e ainda com esta tornozeleira em casa, em 2015, foi pego em flagrante cometendo crimes de pedofilia. Isso, tivemos informações que em 2013 ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Em 2015, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência dele, ele foi detido e estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. E durante esse cumprimento a gente verificou que dentro de um mouse sem fio, ele tentou fugir com o mouse sem fio em mãos, a gente achou isso estranho. Lá dentro desse mouse continha um pendrive e um cartão de memória. Dentro desse cartão de memória de 16 GB
haviam mais fotos e vídeos íntimos de crianças e adolescentes. Ou seja, em função desse mandado de busca, ele também foi preso em flagrante. Em 2013, alvo da operação da Polícia Federal. Em 2015, alvo dessa operação da Polícia Civil, nesse estado flagrancial, por estar em posse dessas imagens, isso é crime. E agora, em 2019, foi preso em mandado de prisão preventiva expedido por um juiz capixaba. Bom, de 2013 até 2019, 6 vítimas foram identificadas pela Polícia Civil. Quais crimes ele responde agora? Bom, a gente acredita, pelo fato dele utilizar a rede social Facebook, que possam até haver mais vítimas, considerando a abrangência dessa rede social. Então a gente fala que é muito importante que a pessoa procure a polícia e denuncie. Ele vai responder, nesse caso, por crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Caso condenado na pena máxima, denunciado pelo Ministério Público nessas penas, pode chegar a 13 anos de prisão. Só reforçando com você, pai, você mãe, você tio, avó, que assiste o Tribuna Notícias, a gente sempre fala sobre isso, a gente sempre repete e reforça a importância de monitorar as nossas crianças nas redes sociais. A rede social é um ambiente sem controle, onde essas crianças podem a qualquer momento ser uma dessas vítimas, como foi essa menina capixaba. Então, só reforçando, né, doutor, a importância desse monitoramento e, em caso de qualquer suspeita, a procura pela Polícia Civil. Sim, é de suma importância. A gente faz esse alerta para os pais, para que fiscalize, para que oriente os seus filhos, porque a polícia ela acaba fazendo um trabalho depois que o crime aconteceu. Mas o trabalho básico é a educação que o pai e a mãe dão em casa a essa criança. Então fiscalize, instale no aplicativo ou no computador um programa de controle parental, ou seja, um programa que determina o acesso que você quer dar ao seu filho, o conteúdo que você quer dar ao seu filho, e com base numa conversa. É aquela velha premissa: se eu não falo com pessoas estranhas na rua, por que eu vou falar na internet? Então serve para o mesmo ambiente. Não tem por que a pessoa entrar em contato com um estranho, conversar ou dar conversa para um estranho na internet, porque você não sabe no final qual é a intenção daquela pessoa. Muito obrigada, doutor Breno Andrade, aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Tainá. Interessante isso que o doutor falou, né? Se você não fala com pessoas estranhas na rua, por que vai falar na internet? Ainda mais nesse mundo virtual que a gente não sabe quem está realmente ali por trás, né? Esse pedófilo tinha 6 vítimas, isso é muito grave. E são pessoas que se aproveitam da inocência das crianças, né, para se aproximarem, né, cometerem crimes e causar um desastre na vida da família inteira, que não é só na criança, né, afeta os pais, afetam os avós, os tios, os sobrinhos, enfim, todo mundo da família fica com medo, né, desses crimes, desses pedófilos online. Né? E tomara que agora ele fique preso realmente, que mesmo com tornozeleira, né, a Tainá explicou ali, ele continuava cometendo o crime, agora ele tem que ficar na cadeia mesmo para ser melhor monitorado, né? Com certeza. Olha, e hoje cedo o trânsito ficou complicado na Avenida Dante Michelini, em Camburi, depois que um carro capotou. O motorista teria perdido o controle da direção depois de ser fechado por outro veículo. Vamos ver. O acidente aconteceu quando um carro cruzou a frente do outro veículo. Sem conseguir frear, o motorista perdeu o controle e acabou tombando, parando no canteiro central. Apesar do estado do veículo, Matheus afirmou que não dirigia em alta velocidade. O personal trainer sofreu pequenas lesões no braço e na mão. Um carro preto, sedã, invadiu minha pista, me fechando, tentei frear na hora, desviar, mas não consegui, acabou colidindo e capotei o carro. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã na Avenida Dante Michelini, próximo ao quiosque 5, deixando o trânsito mais lento na região. Segundo informações do motorista que sofreu o acidente, o outro veículo foi embora, sem prestar nenhum socorro. Atingiu o outro veículo que estava ali, estava parado no sinal, no semáforo ali. Mas não aconteceu nada com o outro motorista, graças a Deus. Quase só arranhou o carro dele, mas aí ele conseguiu, o carro dele foi tranquilo, ele já foi embora, estava tudo certo. Por volta das 8h15, o guincho fez a retirada do carro, liberando o trânsito com a ajuda dos guardas municipais. Olha, que susto, viu? Mas felizmente não teve nenhum ferido grave, graças a Deus. O número de casos de dengue tem preocupado no estado. Só no primeiro mês do ano foram mais de 3.800 registros. Em Cariacica, moradores do bairro Boa Sorte estão enfrentando uma verdadeira luta contra a doença. Mas só que a comunidade sabe muito bem de onde vem esse problema, viu? O lixo espalhado pelas ruas tem servido de criadouro para o mosquito. Aí não tem jeito, né? Quanto mais mosquito, maior a probabilidade de pegar a doença. Nas mãos da Maria Helena, o motivo para tantos episódios de dengue. 2 ventiladores não dá conta, repelente não dá conta, nada. Coisa sim, parece milhões.
Em 2 anos, por 4 vezes, a aposentada teve a doença. A última foi hemorrágica, quase morri. Em Boa Sorte, Cariacica, é fácil encontrar alguém que já teve dengue. A sujeira espalhada pelo bairro é sim parte culpa da população. Mas a prefeitura parece ter fechado os olhos. Quando chove, a situação é ainda mais grave. O lixo entope a boca do lobo, onde tem vazão da água, aí alaga tudo para baixo. E o lixo, eles botam o lixo na porta da minha loja, nos fundos da minha loja, e botam fogo. Meu medo é o fogo pegar na minha loja. Já quase aconteceu. Quando nós vinha aqui, com o bombeiro, vinha apagar o fogo aqui. Um outro agravante é esse valão a céu aberto. Olha só, sujeira não falta. Um monte de mato, de lixo, o esgoto correndo a céu aberto, um cheiro insuportável e os mosquitos vêm com força. Seu Guilherme mora em frente ao valão. Que situação, né, seu Guilherme? Uma situação muito péssima, que a gente já levanta de manhã já com esse cheiro forte atrapalhando a gente. Na volta do meio-dia, sinceramente, falar com vocês por isso a verdade, é insuportável. Porque é um aroma horrível. Dona Laureci é outra que mora em frente ao valão. Sofre com odor, com lixo e com os mosquitos que não dão paz. Não se pode nem comer, de tanto fedor. Ontem eu não dormi, de tanto mosquito. Mosquito vem com força, né? Isso aí não falta. A Maria afirma que diversas reclamações foram feitas à Prefeitura de Cariacica. Já fiz até o boletim na ouvidoria para eles poderem vir aqui, tirei foto da situação. Eles vieram, mas não me deram nenhum posicionamento do que vão fazer, se vão limpar ou se vão cortar a árvore. Não falaram nada. Muito complicado, porque não resolve, né? Então a prefeitura acho que tem que dar uma olhadinha mais para a gente aqui da periferia. Eu tô com medo de novo pegar dengue de novo. Eu, como meus vizinhos, entendeu? Tem muitas crianças, pessoas de idade e eu não quero pegar de novo, não. Realmente, né? Depois de pegar dengue 4 vezes, a preocupação da dona Helena não é à toa, não, né? Bem, a Prefeitura de Cariacica garantiu que uma ação de limpeza está programada para a rua Rio Grande do Sul. Deve acontecer ainda este mês, só que a data não foi informada. A Prefeitura também orienta a comunidade a ligar para a coordenação de limpeza da cidade pelo telefone 3354-5454, sempre que precisar agendar o serviço. Já quem quiser denunciar o descarte irregular de lixo pode ligar para o telefone 162. Sobre os mosquitos, a Prefeitura disse que o carro fumacê passou na rua Rio Grande do Sul na última sexta-feira, durante a madrugada. Uma homenagem pra lá de merecida. Os bombeiros capixabas que atuaram na tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, receberam um certificado de destaque institucional. O documento é concedido àqueles que atuam em ocorrências relevantes. A maioria dos militares enviados a Brumadinho estava de férias quando foram convocados. Olha que legal, Isabela. Foram 2 semanas de trabalho árduo e eles nem queriam voltar agora. Após 2 semanas de trabalho árduo em Brumadinho, Minas Gerais, os militares voltaram para casa. Enquanto a gente estava lá, a gente estava trabalhando, mas sempre com pensamento aqui no estado, né? Quando a gente chega, vê nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, para a gente é sempre muito legal, né? Sempre gratificante. Durante os dias em que passaram fora de casa, o contato com familiares foi restrito, mas o apoio incondicional. A gente tinha contato pelo WhatsApp, quando dava tempo, no fim do dia. Um FaceTime de vez em quando. A saudade é grande, né? A gente fica com o coração apertadinho, mas sempre pensando que eles estão fazendo bem, ajudando ao próximo. Os bombeiros capixabas atuaram no resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho até sábado. Na manhã de hoje, a equipe enviada a Minas Gerais foi homenageada. Os militares receberam um certificado de destaque institucional concedido àqueles que atuam em ocorrências relevantes. Essa instituição é sempre buscada, lembrada e sempre está à disposição da sociedade capixaba e da sociedade brasileira. Então, assim, essa homenagem, ela resgata isso, resgata quem foi, mas também resgata a importância do bombeiro e a necessidade que a gente tem de estruturar cada vez mais essa instituição aqui no Espírito Santo. A barragem de Brumadinho rompeu no último dia 25. A lama de rejeitos da Vale destruiu casas, asfaltos, arrastou veículos e centenas de pessoas, muitas delas ainda desaparecidas. Tinham outras diversas funções, de planejamento, de logística, de busca física, com aeronaves, mas a nossa específica era a busca
com cães. Então, basicamente, o comando de Minas Gerais, do Bombeiro, definir para a gente alguns pontos que seriam de interesse a busca com os cães. Nós íamos até esse local e nesse local a gente indicava se tinha uma vítima ou se não tinha. Caso tivesse, a gente ajudava na intervenção. Se não tivesse, a gente deslocava para um próximo ponto para fazer a busca com os cães. Além dos 8 militares, 3 cães foram enviados a Minas Gerais. Atos, Beck e Vida foram imprescindíveis no resgate dos corpos. Os cães foram fundamentais na operação como um todo e, num primeiro momento, nos auxiliando nas buscas e recuperação dos corpos na superfície, que mesmo estando na superfície, em meio à lama, se tornava muito difícil a sua visualização. Com o tempo, esses corpos foram sendo recuperados e o cão se tornou muito mais importante nessa operação, considerando que esses corpos agora se encontravam profundos, né? Foram 15 dias trabalhando em auxílio aos militares mineiros. Quando a tragédia de Brumadinho aconteceu, a maior parte dos militares enviados a Minas Gerais estava de férias. Outra curiosidade é que, apesar de todo o sofrimento, trabalho duro e saudade de casa, nenhum deles queria voltar. Voltar para casa foi uma ordem do Comando Geral à equipe, que vive a expectativa de retorno em breve. A gente volta mais por necessidade de ver familiares. Eu tenho filho, todos aqui são pai, aqui a maioria. Então a gente tem essa necessidade de voltar pela falta que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos queridos. Mas pela gente a gente tem ficado mais, a gente foi treinado para esse desejo de empenhar aquilo que a gente aprendeu a fazer e a gente sabe que precisa muito lá de apoio lá ainda. Vamos tentar descansar aí durante alguns dias e em breve vamos estar à disposição de novo para retorno e apoio aos mineiros, né? É isso aí, não é à toa, né, que o bombeiro é uma profissão, uma das que tem mais credibilidade, né, que a gente admira muito, porque é uma missão a pessoa ser um bombeiro, né, realmente é resgatar, salvar vidas, né, um trabalho árduo, a gente sabe que é uma tragédia, é muito triste a situação, mas de qualquer forma os bombeiros estão lá marcando presença, os nossos bombeiros capixabas, né. E que legal, né, Isabela, nenhum deles queria voltar para casa, né, eles têm amor pela profissão, amor por salvar vidas, né, de um lugar, de uma localidade que está precisando tanto, né, depois dessa tragédia toda. E agora, os bombeiros, eles vão passar por consulta e exame para descartar o risco de contaminação. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ainda não há uma previsão para que as equipes do Corpo de Bombeiros aqui do estado retornem para Brumadinho. Jovem é preso durante patrulhamento da PM em um beco do Morro Jaburuna, em Vila Velha. João Vitor Vieira, de 20 anos, tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais. Com ele foram encontrados tabletes de maconha, pedras de crack, radiocomunicadores, munição e uma pistola 9mm. O jovem foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Agora a gente vai falar do Partiu Bairro. A via foi tomada pelos buracos e são grandes, viu? Difícil encontrar alguém que ainda não sofreu um acidente na rua Serra da Mantiqueira, em Nova Betânia, Viana, Luciano. Pois é, Isabela, a comunidade não aguenta mais, viu? O risco é constante. O Partiu Bairro foi ver de perto o tamanho dessas crateras. E olha, só mesmo uma brincadeira de criança para diminuir um pouquinho o nervosismo dos moradores, viu? Se identificou, né? Pois é, você sabe do que eu tô falando. Isso aqui é o slime, a nova onda, a nova febre, a nova praga da internet. Mas fazer slime, gente, é fácil. Difícil, olha como é que tá bonito. Difícil é o executivo empregar bem o imposto que é pago. Aí, ó, aí as ruas ficam assim, ó, esburacadas. Volta aqui no slime, Bruno, mostra coisa bonita, mostra o slime aqui, ó. Isso, mostra o slime. É o Partiu Bairro, na onda da internet. Partiu. Aqui é assim, um sol e um buraco pra cada um. Sem exagero, viu? Tá puxado, hein? E a rua Serra da Mantiqueira tá como? Como? Aí, ó. Toda esburacada, hein? Os moradores, ó, estão na bronca. Nem slime acalma essa galera. É isso, né, Marcela? Desse jeito. Tem um buraco pra cada um. Mais, sobra ainda. Sobra, tem buraco aqui pra dar e vender. Eu passo aqui todos os dias pra levar meus filhos pra escola
escorrega, cai, rala o joelho. Minha cunhada já caiu de moto. Carro é alinhar, balancear direto porque não aguenta, tem muito buraco. É tanta cratera que o risco se torna inevitável. Como é que foi esse tombo que você levou aqui? Foi feio, porque a moto ficou em cima de mim, aí o vizinho teve que sair correndo e vir tirar a moto. Tem um ano, aí depois de uns 5, 6 meses, eu fui virar ali também, tinha outro buraco enorme, quando eu fui ver já estava dentro. A buracaiada também provoca o prejuízo material. Eu fazia essa linha 919 que passa aqui na rua de cima, e essa rua está praticamente 60% dela esburacada. E eu tive que quebrar uma mola do ônibus ali, cheguei na garagem, eles já tiveram que ainda cobrar e tal, mas eu expliquei o motivo e ficou por isso. Mas eles geralmente cobram, quebrou a mola do carro aí, tá muito difícil para o ônibus passar aí. A promoção do chup-chup, hein, gente? R$1, olha aqui, ó. Olha aqui, deu a louca na Joana, gente. É isso aí, Joana? Chup-chup, R$1. É sim. Você poderia fazer um convite pro pessoal da prefeitura vir conhecer seu chup-chup e tentar resolver para dar o buraco. Mas eu quero que eles dão a rua tampada, não o chup-chup pra mim dar eles. Eu quero que eles venham consertar a nossa rua, que nossa rua está morta. Enquanto o pessoal não vem aqui resolver esse problema dos buracos, tapar tudo aí, ó, a gente vai continuar na nossa produção de... Slime. Slime. Eu falo slime. Certo. Qual é a receita? Tem sabão em pó? E cola. E cola. Tá, vamos misturar tudo aí? Sim. Vamos misturar... Tá, cola. Então, com as imagens da linha de produção do slime, o Partiu Bairro fica por aqui. Hashtag tapa os buracos. Olha, Isabela, nas condições que essa rua está, só mesmo uma brincadeira de criança para aliviar um pouquinho a preocupação, né? Mas tem notícia boa. É isso aí. A Prefeitura de Viana prometeu encaminhar uma equipe ao local para iniciar ainda esta semana uma operação tapa-buraco ao longo da via. Pois é, mudando de assunto agora um pouquinho, o policial civil reage a assalto e mata bandido na região da Grande Jacaraípe, na Serra. O escrivão estava no carro com a filha quando foi abordado pelo criminoso. O policial também acabou baleado na mão. Vamos ver. Eram 9 horas da noite quando o escrivão de polícia civil de 53 anos sofreu uma tentativa de assalto. Ele veio até aqui no bairro São Francisco, na Serra, buscar algumas fotos com a filha de 16 anos. O escrivão mal parou o carro, já foi abordado. O policial teve a arma apontada para a cabeça, mas conseguiu desviar e atirar. Um único tiro que acertou o peito do ladrão. O escrivão foi atingido na mão. Vizinhos que estavam acordados ouviram os disparos. Eu escutei os tiros. Eu fiquei apavorada. Eu tentei ligar para a polícia, desceu o rapaz correndo para a rua e depois eu não vi para onde ele foi. Nessa mensagem, a filha de 16 anos do escrivão conta que ele está bem e que ela e o pai foram socorridos para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Os vizinhos ficaram preocupados. Essa aqui contou que a sobrinha, por pouco, não ficou na mira do fogo cruzado. Ela ia sair, aí antes dela sair, que eu vi o tiro e voltou para trás. Na fuga, o ladrão ainda fez vários disparos. 3 acertaram o carro do escrivão, no para-choque, porta-malas e no teto. O veículo está no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o escrivão trabalha. 2 versões foram apresentadas ontem aqui para a polícia com relação à fuga do ladrão. A primeira é que depois de baleado, ele fugiu a pé, andou por cerca de um quarteirão, não resistindo aos ferimentos, acabou caindo e morrendo aqui. A segunda versão é de que uma caminhonete branca estava dando apoio a ele, suporte para a fuga. Quando ele foi baleado, entrou no carro e tentou fugir. Só que os comparsas perceberam pouquíssimo tempo depois que ele estava morrendo e aí jogaram ele para fora do veículo, deixando cair aqui na Rua do Sacramento. O homem ainda se levantou, teria dado alguns passos, mas sem resistir aos ferimentos, acabou caindo ali e morrendo. Na rua, os moradores se assustaram com o que aconteceu, mas muitos já foram vítimas da violência também. Aqui não tem hora para assaltar, é de manhã cedo quando você vai pegar ônibus, é de tarde, você vai para a rua, vai na padaria, se você levar celular, você corre risco. Passa pela gente, olha a cintura, vê se está com celular.
Pois é, o policial já recebeu alta do hospital. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Serra. O prédio está abandonado há vários anos e provoca revolta em muita gente. O antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários já serviu de moradia para cerca de 700 pessoas. Em 2017, as pessoas tiveram que desocupar o local e nada mais foi feito por lá. Me responde aí, qual é a função social de um prédio abandonado no coração de um grande centro? É lógico que nenhuma, né? Mas essa é a situação desse lugar aqui, o antigo IAPI. Nós já mostramos em outras ocasiões uma série de problemas envolvendo essa estrutura. O tempo passou e nada mudou. O local continua inabitado, trazendo uma série de transtornos para quem vive e passa por aqui. O prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários está bem ao lado do Teatro Carlos Gomes, um ponto turístico de Vitória. Está em frente também a Praça Costa Pereira. Para o diretor da Associação de Moradores do Centro, hoje o maior risco para os pedestres está na própria estrutura do edifício. O prédio, né, ele traz alguns riscos, né, em função do tempo de abandono que ele tem, né? É reboco que descola e aí é perigoso cair nas pessoas que transitam aqui em volta, estilhaço de vidros com a ação do vento, as janelas batem e aí também são lançadas aqui para a rua. E também aquele estado efetivo do abandono do imóvel, à noite traz aquele ambiente de insegurança pelo esvaziamento existente aqui no entorno, né? O povo cobra mudanças. Para minha cidade é uma tristeza. Aliás, a nossa cidade está abandonada. Isso aqui era consultório médico, eu vim vários, meu marido mesmo tratou aqui. Era uma coisa perfeita. Agora está aí, ó, lixo. Esse negócio aí, tá parado aí, tá quieto, né? Para dar uns nóia aí, uma pedra. O negócio se o governo pegar esse prédio aí, dá para o serviço. Eu acho que deveria ter manutenção de um serviço de qualidade, não de chegar a esse ponto. Você vem aqui de semana, ali tá cheio de mendigo. É colchão, é tudo quanto é coisa. Em 2017, o prédio foi desocupado. Famílias que estavam no local foram retiradas por cerca de 200 policiais que cumpriram um mandado de reintegração de posse. Na época, pelo menos 700 pessoas moravam ali. Hoje, a responsabilidade pela transformação do prédio é da Associação Habitacional Comunitária do Espírito Santo, a Habitais. E isso aconteceu depois que a União fez o repasse da estrutura, que tem mais de 70 anos, para que o local pudesse receber mais de 100 famílias, desta vez de maneira legalizada. A empresa recebeu, né, esse imóvel, iniciou um processo, né, de preparação para fazer a reforma. Você pode ver que só tem uns tapumes aí, mas efetivamente, né, mexer na estrutura, adequar o imóvel para a habitação, ainda não teve esse trabalho. Pelo centro, é cada vez mais comum que estruturas que pertenceram ou ainda pertencem ao poder público estejam abandonadas. Olha aí mais um exemplo que fica bem perto do prédio do antigo IAPI. O Everton diz que isso não é bom, mas, de certa forma, os moradores da região já estão até acostumados com o problema. Não traz tanto transtorno essa situação do abandono, porque é uma realidade que a gente já tem convivendo, mas a transformação desse imóvel em habitação ou então qualquer outro imóvel tendo uma função social ou comercial ou habitacional, ajudaria muito no resgate da revitalização do centro. Pois é, a presidente da Associação Habitacional Comunitária do Estado, Maria da Penha de Souza, disse que o local conta com vigilância 24 horas. Garantiu que a instituição sempre verifica a situação do prédio e que não existe risco de queda. Informou também que a obra ainda não começou porque está em fase de análise dos projetos e aguarda a aprovação da Prefeitura e também da Caixa Econômica para que a verba federal seja aprovada. A Prefeitura de Vitória informou que a responsabilidade de manter os imóveis em boas condições de uso é dos proprietários. No caso do antigo prédio do IAPI, já fez autos de intimações e de multas
à União, que é a proprietária do imóvel, para a realização de melhorias e garantir a segurança do local. A Defesa Civil também já realizou vistoria no local para identificar os riscos estruturais e encaminhou o laudo à União. Já a União informou que o edifício do antigo IAPI está sob responsabilidade da Associação Habitacional Comunitária do Espírito Santo. O contrato de cessão de direito de uso foi assinado em novembro do ano passado. Pelo contrato, a associação tem um prazo de 2 anos a contar da data da assinatura para aprovar os projetos de reforma do edifício e mais 4 anos para a realização dessas obras. Ou seja, fica aí um jogo de empurra, né? E as pessoas correndo risco, porque quem passa ali embaixo pode ser que caia alguma coisa sobre ela, né? Complicado isso. Olha, piloto de parapente sofre acidente no sul do estado. Neste vídeo, Fábio Toneto aparece sendo resgatado. Ele sobrevoava as falésias de Marataízes quando perdeu altura e caiu em um terreno acidentado e de difícil acesso. Ainda não se sabe, Isabela, o que provocou essa queda. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Fábio é empresário em Marataízes, onde possui, na verdade, uma fábrica de sorvetes. Ele é considerado um piloto experiente, amante de esportes ligados à natureza, como voo livre, por exemplo. E continua internado no Rio de Janeiro o capixaba Jonathan Ventura. Ele é um dos sobreviventes do incêndio que matou 10 pessoas no centro de treinamento do Flamengo. O adolescente teve 40% do corpo queimado durante a tragédia. Jonathan também inalou muita fumaça. Ele entrou e saiu das instalações ao tentar salvar os amigos. A atitude de coragem do capixaba foi reconhecida até mesmo pelas autoridades cariocas. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, Jonathan é um herói. De acordo com uma tia de Jonathan Ventura, de 15 anos, a equipe médica fará nesta segunda-feira uma nova avaliação no adolescente para constatar se o jogador já pode ou não deixar a sedação. Ele está internado em coma induzido numa área destinada para tratamento de queimados do Hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Ontem, Jonathan apresentou febre, mas as funções renais e do coração do atleta seguem normalmente, assim como a pressão arterial. A família tem a esperança de que o jogador capixaba seja encaminhado hoje para uma unidade de terapia intensiva, o que, segundo eles, representaria um avanço na recuperação do adolescente. A mãe de Jonathan é a única pessoa autorizada a visitar o filho, mas ainda está bastante abalada. Apesar do quadro ainda ser considerado grave, o otimismo pela recuperação de Jonathan contagia a família. Na conversa com a tia pelo telefone, ela fez questão de elogiar a coragem do sobrinho. É que ontem, um dos médicos que tratou de Jonathan disse que ele teve mais de 30% do corpo queimados, porque repetidas vezes ele foi e voltou até o alojamento em chamas, numa tentativa desesperada de salvar os colegas. O incêndio no centro de treinamentos do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, foi na última sexta-feira e atingiu o alojamento em que ficavam jogadores da base do clube carioca. 10 meninos tiveram os seus sonhos interrompidos. Pois é, e o Jonathan vai mostrando o quanto é forte, viu, Isabela? A sedação dele foi suspensa e o adolescente apresentou melhora nas vias aéreas e nos ferimentos. Que bom, né? Uma reunião deve acontecer agora à tarde, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro. A ideia é buscar soluções imediatas relativas às famílias das vítimas e a regularização das instalações do clube. Também vão participar a Defensoria Pública, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A diretoria do clube também foi convocada. Ele é muito querido entre os amigos, principalmente entre os ex-alunos, e é este carinho todo que fez nascer uma boa ação em prol do professor Genesi. É que ele enfrenta um câncer de língua e precisa de dinheiro para pagar o tratamento. E foi numa partida de futebol que a valiosa ajuda chegou. O professor Genesi descobriu grandes nomes do futebol brasileiro, como o Maxwell, por exemplo, ex-jogador da seleção brasileira. Para reunir essa galera aí, tinha que ser numa pelada. E o jogo desta vez tem um motivo todo especial. Eu sou irmão do Gladstone, zagueiro do Cruzeiro, seleção brasileira. E ele me ligou um dia pela manhã e falou: Patrick, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar o professor Marcelo. Eu falei: vamos fazer. Ele falou: só que eu tô longe. Eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu organizo daqui.
Aí começamos a adicionar no grupo de WhatsApp alguns amigos. No primeiro dia tinha 150 pessoas. E no terceiro dia que nós tínhamos criado o grupo, chegou a mensagem do Paulinho, lá da China. Aí começou a chegar do Maxwell, chegou do o rapaz que joga no Flamengo. Então assim, vários outros atletas começaram a ligar. E nosso grupo chegou a 200 pessoas. E fiquei sem saber o que fazer, na verdade, né? Falei assim, quanto tanta gente, o que seria um grupo de 20 pessoas, estava com 200 pessoas. O que a gente ia organizar um evento pequeno, já se tornou um mega evento com 200 pessoas. Mas tudo isso graças ao conceito que o nosso professor tem, o carinho que nós temos, o respeito que nós temos por ele. Em campo, ex-alunos e amigos do professor Genesi, em tratamento contra um câncer na língua. Há 3 meses, o técnico de futebol mal podia falar. Passei por vários médicos, acho que 22 ou 23 médicos, e fazendo tratamento garganta. Tem 90 dias, foi caminhado com o médico, otorrino. Aí ele caminhou eu para o doutor Antônio Pinto, e ele descobriu realmente que eu não estava na garganta, eu estava com câncer da língua. Nomes como Maxwell, ex-jogador da seleção brasileira, Ramon do Vasco e do capixaba Gladstone foram levantados por Genesi, que não só descobriu grandes talentos do esporte. E fiquei muitos anos com o professor. E muitas viagens, né, época de treinamento aqui, jogos. Foi como se fosse meu segundo pai. Sempre nos ensinou a jogar bola, a estudar e principalmente a respeitar os nossos pais, os mais velhos, independente de situação de jogar bola ou não. Para arrecadar fundos para o tratamento do professor, o pessoal organizou uma rifa que tem como prêmio camisas doadas por craques do futebol brasileiro. É uma retribuição que a gente está fazendo, não é nem uma ajuda, eu não vejo como ajuda. Eu vejo como retribuir o carinho que ele proporcionou para nós. Os bilhetes da rifa custam R$10 e serão sorteadas 6 camisas doadas por jogadores, entre eles o zagueiro capixaba Gladstone, que foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2003. Para comprar a rifa, basta entrar em contato com o organizador, Patrick, no telefone. Anota aí, 99868-7226. Vou repetir, 99868-7226. Você está em busca de oportunidade de trabalho? Então pega papel e caneta e anota aí. A semana começa com mais de 300 chances. São vagas para açougueiro, assistente de faturamento, auxiliar administrativo, barbeiro, cobrador, consultor de vendas e operador de telemarketing. Cadastro na Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, pertinho do estádio. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Luciano. Você tem costume de ler? Leio. Bastante? Leio muito. Revista, livro, gosto muito de ler. Jornais também, gosto muito de ler. A gente tem que estar sempre atualizado, né? Olha, pesquisas apontam que menos da metade da população em todo o país tem este hábito. E mesmo quem gosta, lê no máximo 2 ou 3 livros por ano. Sabe por que ler é importante, Isabela? Porque a leitura ajuda a aumentar o nosso vocabulário, também a escrever melhor. Quem lê conhece lugares diferentes sem sair de casa. Em Vitória, um advogado teve uma ideia muito criativa para estimular as crianças e adolescentes a manterem esse bom hábito. As cores podem até chamar a atenção, mas o que tem por dentro surpreende mais ainda. Uma geladeira repleta de livros, bem no meio do parque. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana, né, de um casal sensacional que eu acabei de conhecer. A ideia é fazer com que o livro, não é só papel com letras. Existem muitas palavras que enriquecem a alma da gente e trazem sentimentos, sensações que a gente nem imagina. A iniciativa de instalar a geloteca no Parque da Pedra da Cebola em Vitória foi deste advogado. E não é à toa que o lugar escolhido fica bem ao lado de um parquinho. Meu passatempo predileto é leitura. Então eu quero com isso aí incentivar também outras pessoas, inclusive as crianças, porque o Parque da Cebola, ela tem um acolhimento de crianças, né, no final de semana, principalmente sábado, domingo, feriado, tem muita criança. Nós temos um parquinho aqui ao lado, que tem muita criança, então nós estamos também
catalogando os livros de criança para poder incentivar essa criançada à leitura. Parece que deu certo. Para onde a gente olha, tem alguém com o livro na mão. O Luiz adorou a ideia, passou por aqui, fez uma leitura e já está pensando até em contribuir com o projeto. Achei interessante trazer os livros para cá, caso que eu achei que era aqui do parque mesmo, eu não sabia que eles trouxeram para cá. Aí eu não esperava que tinha aqui, aí meu pai pegou e mostrou lá. Eu escolhi um mangá de One Piece que estava ali, eu achei sem querer. A ideia é fazer a leitura girar e a escolha fica a cargo do leitor. Dá para ler no parque ou até mesmo levar o livro para casa. Doações também são muito bem-vindas. A ideia é o seguinte, doar um livro, de preferência um livro de literatura, um livro de contos, um livro de poesia e tal, e a pessoa se sente à vontade de buscar o livro, leva para casa, lê o livro, se quiser devolver si mesmo o livro, devolve, se não, ele devolve com outros livros que tem em casa, mas a ideia é essa, é a troca, fazer o livro circular, não é? E não reter o livro em casa, fazer o livro circular para dar oportunidade a todos praticar o hábito da leitura. Então estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo mesmo. E olha, a Geloteca está no Parque Pedra da Cebola, em frente à UFES, em Vitória. Os livros podem ser retirados ou doados durante o horário de funcionamento do parque, que é de terça a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. Hoje é segunda-feira, 11 de fevereiro. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna? Adolescente dá golpe de R$500 mil e foge do país. Na foto principal, choro, revolta e poucas respostas do Fla. Bancos criam previdência privada popular a partir de R$30 por mês. Professor e nutricionista assaltadas na saída de igrejas na Praia da Costa. Mais blocos vão agitar as ruas da Grande Vitória. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, mais de 1.000 vagas de emprego no estado. Polo da Glória vai ter limite de 30 km por hora para veículos. E no AT2, aventura de menina robô nos cinemas. E a gente falou agora há pouco do julgamento de um dos acusados do assassinato do advogado Marcelo Denadai. Pois é, o júri popular previsto para hoje acabou suspenso. A defesa do réu alegou insanidade. O ex-PM, Dalberto Antunes da Cunha, é apontado como executor do crime ocorrido há 16 anos. O mandante do crime, Sebastião Souza Pagotto, já está preso. A morte de Denadai foi motivada por investigações que ele fazia na empresa de Pagotto, que tinha contratos em serviços de limpeza em Vitória. E já tem bloco na rua, não é isso, Luciano? Começou mais cedo, né? É isso aí, amigos. Em Jardim da Penha, Vitória, o domingo foi dia de botar a fantasia e curtir o Boêmios do Jardim. Você vai ver já já. A gente volta em 1 minuto. Olha, ainda faltam quase 20 dias para o Carnaval, mas em Vitória a folia já começou. O bloco Boêmios do Jardim, isso mesmo, Boêmios do Jardim, desfilou neste fim de semana em Jardim da Penha. Olha, Isabela, há 5 anos o bloco reúne centenas de pessoas no bairro. E para os pais, um atrativo a mais. A criançada pode se divertir tranquilamente, que não tem problema. O bloco Boêmios do Jardim manteve a tradição dos últimos 5 anos e abriu os trabalhos do carnaval. Pelas ruas do bairro até chegar à praia, os foliões saíram para se divertir. Nem o sol, que produziu uma sensação térmica de 36 graus, causou desânimo. Polícia Militar dava segurança e nenhum incidente foi registrado. De acordo com o presidente do bloco, tem sido assim todos os anos. A gente sai, o primeiro bloco do ano de Jardim da Penha, em Vitória, é o nosso. Então, sendo o primeiro bloco da cidade, o pessoal está começando o esquenta do carnaval, que vai sair daqui a quase um mês. E essa coisa boa que tem, você não vê bagunça, não vê violência, você vê só felicidade, criança fantasiada. E a Lívia, 5 meses de ciganinha, já participando da festa. É sempre muito bom, a gente vem, desde a época de adolescente vinha, né, para curtir de outras maneiras, e agora com a neném a gente vem também para prestigiar
é legal esse resgate. O bloco de rua com fantasias tradicionais. E teve também quem nem ligou para isso e apenas quis ir para se divertir. Mas o Arthur quis ir a caráter e se fantasiou de carro. A mãe dele explica que só trouxe ele porque se sente mais segura e quer manter a tradição. É assim que eu gosto de vir, porque aqui no bairro tem mais policiamento, entendeu? Assim, outros lugares eu não gosto de ir, não. Com ele, não. O simpático garotinho de 3 anos desfilava com segurança em meio aos outros foliões. Arthur conversou e mostrou como ia participar da festa. Mas tá muito lindo! Dança de novo pra tia ver. Olha que lindo! Todo estiloso menino, hein? Olha, lembrando que o Carnaval de Vitória começa na quinta-feira da semana que vem. E o Carnaval Nacional é no dia 5 de março. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência de sempre, sua paciência comigo, né, Isabela? Hoje, primeiro dia. Imagina, foi muito bem. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje, além do TN na íntegra, você confere no nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. E eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite, com muitas informações para você também. E agora a gente vai pro Ronda Geral com ela, Débora Moraes, que está florida hoje. Oi, Isabelita. Aliás, obrigada. Você também, florida. Ah, amiga, look Maria Filó, que você também está arrasando de modelito novo, hein? Coletinho. Não é? Ah, tem que até agradecer, né? A galera lá da Maria Filó, né? É, isso aí. Tá me vestindo, tô gostando muito das roupas. E Luciano, bem-vindo. Você aí, nosso novinho, né, Isa? Bonitão, gente. Luciano marca a presença, hein, Lu? Pinta. Primeiro dia, George, nosso amigo Lorde, né, como é chamado aqui na redação, Lorde George, tá de férias, tá na boa, tá viajando, tá passeando, tá com a família, tá curtindo e eu tô aqui trabalhando. É isso. Paciência, amigo do TN, paciência comigo. Nada, Luciano, você é sempre um querido, você é excelente, vocês dois ainda tão maravilhosos. Ingrid daqui a pouco tá se recuperando também da conjuntivite, fica boa, amiga, pra voltar. Já ela tá voltando.